disponibilidade não, a pessoa não consegue acessar, porque ela não recebe, a gente não recebe a solicitação, tá bom? Então, peço desculpas por isso, mas a gente não está na nossa governabilidade. E com relação à disponibilização das aulas, iremos consultar todos os palestrantes, e caso todos eles concordem, né, nós vamos sim disponibilizar essas aulas. Nós usamos o canal do YouTube da escola. Quem não conhece, acesse o canal do YouTube da escola, lá tem várias palestras que nós já desenvolvemos ao longo do ano, né, ao longo desse ano, ao longo do ano passado. Nós começamos transicionar para o remoto, né, para as palestras remotas. Com isso, a gente começou a gravar, né, o que a gente não fazia antigamente, a gente fazia tudo presencial. Então, com a pandemia, a gente acabou fazendo essa transição, né, das atividades de ensino, de palestra, para o remoto, e começamos a gravar. Então, a partir de então, nós temos várias palestras já gravadas, disponíveis no canal do YouTube da escola. Eu vou buscar, e logo, logo a gente coloca aqui. Se a Lilian puder me ajudar a colocar o link do canal do YouTube, a gente vai divulgar aqui. Por exemplo, esse ano nós já ministramos várias palestras, com vários temas, eu tenho certeza que é interesse de todos, né? A gente começou o ano sobre palestras relacionadas ao termo de consentimento livre esclarecido, palestra relacionada à elaboração de questionários de pesquisa com abordagem quantitativa. Então, vários aspectos relacionados à pesquisa nós gravamos, já está disponível para vocês, tá bom? Então, se vocês puderem acessar, logo, logo vamos divulgar aqui nesse canal para vocês. Vamos aguardar mais um minutinho. Estou aguardando a professora Fernanda, que virá, né, ministrar essa palestra aqui para nós. Renata, boa tarde a todos, já estou por aqui, viu? Oi, Fernanda, boa tarde, tudo jóia? Que bom que você está conosco. Vamos dar uns minutinhos, o pessoal está entrando, Fernanda? Tá bom? Tudo bem. Boa tarde mais uma vez, né? Acho que podemos começar. Muita gente entrou, outras pessoas provavelmente entrarão, né? Então, com muita satisfação, vamos dar sequência, né, nesse curso. Esse curso é promovido pelo Centro de Apoio à Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, que tem como objetivo, né, fomentar e desenvolver capacitações dos pós-graduandos, graduandos, né, com assuntos relacionados ao fortalecimento da pesquisa em saúde e enfermagem. Então, para o curso, né, para a palestra de agora, à tarde, eu convido a professora doutora Fernanda Maria Vieira Pereira Ávila, que é docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Rio das Ostras, e que desenvolve pesquisas utilizando plataforma online, utilizando a estratégia de coleta e recrutamento de participantes online. Então, Fernanda, fique à vontade, pode se apresentar. Fernanda egressa aqui da escola, né, do programa de pós-graduação, aqui da nossa escola, um prazer muito grande, colega do grupo de pesquisa, um prazer muito grande, Fernanda, a gente poder estar aqui novamente, né, estarmos aqui, te ver mesmo que virtualmente, tá bom? Fique à vontade, e a gente pode fazer uma forma você pode apresentar como você quiser, e esperar as perguntas ao final, ou se as pessoas fazem os seus comentários ou perguntas, você que viu como é melhor para você, tá bom? Muito obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos. Primeiramente, antes de agradecer, queria dizer que eu estou bastante rouca hoje, então vou tentar falar bem pausadamente para que vocês possam me ouvir, né? Então, é uma satisfação estar aqui, retornar à escola, sempre é muito bom, né? Mesmo que de maneira virtual, estar junto com os colegas novamente, isso eu digo que aquece o coração da gente. A gente passa
por um tempo, né, faz o período aí na escola, depois a gente, eu falo que a gente nunca deixa de estar aí, né, virtualmente, pelos trabalhos, pelas colaborações nas pesquisas, e uma vez aí, sempre aí, né? Então, obrigada, professora Renata, que é uma colega também, né, do grupo de pesquisa, a professora Luci também, então, estamos sempre aí caminhando, de certa forma, juntas, né? Então, eu preparei uma apresentação, bastante simples e curta, que acredito que vai passar um pouquinho da experiência, da minha experiência enquanto recrutamento de pesquisa online. Eu vou colocar a minha tela aqui. Só me sinalize se vocês conseguem ver. Todo mundo consegue Estamos ver? vendo sim, Fernanda. Então, só fazendo uma correção, eu me formei, né, terminei o doutorado em 2015 pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, né, me chamo Fernanda, atualmente estou na Universidade Federal Fluminense, não na Federal do Rio de Janeiro, na Federal Fluminense, a Universidade Federal Fluminense, ela fica localizada em Niterói, e seus campos em vários locais. Então, estou no campus de Rio das Ostras. Rio das Ostras é uma cidade de cerca de 150 mil habitantes, é uma cidade que fica localizada na Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro, estamos na praia, um lugar muito quente, né, tal como Ribeirão Preto, e estamos, eu sou de Alfenas, sul de Minas Gerais, então eu estou aí a cerca de 8, 9 horas, né, de distância aí de Alfenas. Pois bem, o campus de Rio das Ostras é um campus novo, e o curso de enfermagem aqui também, né, tem cerca de nem 15 anos, né, então estamos caminhando, estou há 6 anos aqui, agora enquanto chefia de departamento também, né, agora mais recentemente. Então, eu sempre trabalhei com pesquisas quantitativas desde 2011, eu tenho uma parceria muito, falo que não é só uma parceria de trabalho, mas a gente acaba criando um vínculo muito importante, né, com o professor Simon Lam, antes era da Universidade, The Open University of Hong Kong, agora ele está na Universidade Politécnica de Hong Kong, então eu tenho aí uma caminhada longa aí, que é o que culminou com todos esses trabalhos que eu venho participando, juntamente com a professora Luci também, ao longo, desde 2011, né, essa parceria com o professor Simon, e trabalhando em todas as questões, com as precauções padrão, com a segurança do paciente, com o uso de equipamentos de proteção individual. Então, e hoje eu vou falar um pouquinho, né, na perspectiva do recrutamento e da realização da pesquisa online, né, que envolve também toda essa parceria internacional, que também culminou com meu doutorado de sanduíche em 2014, em Hong Kong, também para o desenvolvimento da minha tese de doutorado. Então, antes de falar do recrutamento, né, então, o convite que a professora Renata me fez foi falar do recrutamento de pesquisa online, mas da experiência deste recrutamento, dessa pesquisa a nível de um projeto multinacional. Então, eu vou explicar um pouquinho como foi essa experiência, antes do recrutamento, quais foram as etapas que foram seguidas, para que quando chegássemos, né, ao recrutamento, à coleta de dados, ao recrutamento dos participantes, tivéssemos aí
algo bem alinhado, né, e a gente vai ver o quanto isso é importante quando estamos fazendo uma pesquisa online, né. Então, antes de falar um pouquinho sobre as pesquisas online, esse estudo, ele está sendo integralmente financiado na chamada Pesquisas para Enfrentamento da Covid e suas consequências, que foi uma parceria do CNPq com o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós temos o financiamento integral dessa pesquisa. Lembrando que, ao longo de toda a apresentação, as imagens provenientes dos produtos dessa pesquisa, elas têm direitos autorais. Então, a vigência desse projeto, ele iniciou, na verdade, em fevereiro de 2020, mas a vigência desse financiamento, ele começou no mês de julho do ano passado. Esse projeto, ele conta com 2 bolsistas, uma bolsista enfermeira já formada, e uma bolsista de iniciação científica tecnológica, do curso de graduação de enfermagem. Então, antes da gente falar sobre a experiência, acho que é importante, eu acredito, eu não consegui acompanhar hoje a programação, mas eu acredito que isso já foi abordado, mas acho que vale a pena enfatizar novamente, né? Então, as pesquisas online, né, elas tiveram aí uma crescente muito grande nos últimos 2 anos, né? Digo até que no último ano, considerando as questões da pandemia da Covid-19, né? Então, sobretudo pela popularização da internet, os estudos, né, realizados a nível de ambiente virtual, eles têm sido muito crescentes. No entanto, vale, né, ressaltar que essa fase de coleta de dados, né, que caracteriza as pesquisas online, em sua maior parte, elas demandam também um rigor, tal como a coleta de dados de um estudo que acontece via presencial. Então, os estudos online, né, também demandam de uma organização, de uma sistemática, para que você também possa ter qualidade naquilo que você está se propondo a fazer. Então, dizer que vai fazer um estudo online, que vai ser mais fácil, tá? Então, isso é um equívoco, porque existem fatores que facilitam, existem vantagens para estudos online, e também existem desvantagens, né? Então, acho que a principal vantagem que a gente tem aí para estudo online, né, é que, principalmente para estudos com abordagens quantitativas, porque eu posso alcançar maiores taxas de participação. Então, além disso, né, mas também estudos qualitativos têm sido, com abordagens qualitativas, têm sido realizados dessa forma. Mas a riqueza dos dados qualitativos, há uma diferença, né, muito grande na riqueza dos dados qualitativos de forma presencial, né, e na riqueza dos dados coletados de forma online. Então, ainda existe, hoje a gente tem várias publicações sobre isso, mas ainda é uma vantagem, né, com relação às taxas de participação para esse estudo. Sim, Gabriele, ninguém aguenta mais responder pesquisa online, né? Então, as pesquisas são muitas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, tá bom? Então, uma outra vantagem muito importante, né, é o contato rápido. Por quê? Porque, geralmente, os estudos realizados online,
você tem muitas ferramentas, como WhatsApp, Instagram, Facebook. Então, essas ferramentas te permitem um contato rápido, né? Então, esse contato rápido, ele é uma vantagem da pesquisa online, diferente de como, quando você faz uma pesquisa em que a coleta de dados, ela acontece a nível presencial, principalmente se isso demanda um agendamento, né? Se você trabalha com paciente, você precisa agendar, então existe todo um deslocamento desse paciente, e é difícil, a gente sabe, quem já fez pesquisa que não foi online, né, teve a oportunidade de vivenciar que é muito difícil a coleta de dados, né, então, e nem sempre você consegue alcançar as pessoas a que você está o objetivo do seu estudo. Então, por isso que uma das vantagens é esse contato rápido. E aí, sobretudo, a redução do tempo, né? Então, um estudo transversal aí que você gasta, né, fica uma coleta de dados durante 12 meses, né, um ano ou 6 meses, um estudo online, você consegue alcançar aquela amostra pretendida, às vezes em 30 dias, né? Então, a redução do tempo é uma vantagem importante nos estudos online, na fase da coleta de dados. E uma vantagem também, né, que é importante ressaltar, é o alcance. Então, o alcance que você poderia ter naquele estudo local, só com aquela amostra ali, você pode extrapolar, né? Então, você pode alcançar aquela amostra, uma amostra maior, ou de repente você pode alcançar talvez aquela população pretendida. Então, o estudo online ele possibilita o maior alcance dos indivíduos, né? De regiões diferentes, até de países, em outros países, como é o caso do estudo multinacional. E eu falo que esse item, né, como vantagem, acho que é o principal. Então, a formação de rede, né, de pessoas. Então, acho que isso foi a principal vantagem que os estudos online vieram trazer, né. Então, eu digo que foi um presente que o estudo online me trouxe, que foi a formação de uma rede de pesquisadores, o contato constante com esses pesquisadores, o contato com a rede de coletadores, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, isso, né, possibilitou a troca de experiências, as visões diferentes e as opiniões, né, as avaliações, que todas essas questões contribuíram para todo o desenvolver do estudo. E o baixo custo econômico, isso sem dúvida, né, mas por outro lado, né, para estudo online, acho que para todo o processo de um estudo online, você demanda aí de um aparelho, né, um computador bom, de câmeras, né, então, embora ainda o custo seja menor para o estudo online, ainda há um custo significativo com relação aos equipamentos para que seja viável a realização do estudo. Então, são vantagens importantes para estudos online. Mas, por outro lado, né, então nem tudo são flores. Por outro lado, a gente tem desvantagens que também, né, podem ser viés importantes aí para a realização dos estudos online, né. Então, a principal desvantagem e uma limitação que a gente vê na maioria das limitações dos artigos para estudos online, então, às vezes a gente, na maioria dos estudos online, você olha lá no final do estudo, qual é a limitação? Então, a limitação é que as pessoas que não têm acesso à internet, elas não vão conseguir responder a sua pesquisa. E aí, a depender da amostra e do objetivo do seu estudo, você talvez não pode alcançar a verdadeira representatividade que você determinou para o seu estudo. Então, a limitação, mas hoje todo mundo tem celular, né, todo mundo tem internet, mas talvez aquele grupo não tenha, ou talvez aquelas pessoas que você está pretendendo alcançar, né,
não sejam representadas naquele tipo de estudo, que é o estudo online que você está se propondo a fazer. Né? Uma outra questão muito importante também é a questão da impessoalidade, problemas de privacidade. Então, quando a gente faz a coleta de dados, né, em loco ali, no posto de saúde ou no hospital, seja com o profissional, seja com o paciente, ele está ali como respondente. E muitas das vezes, quando você faz um estudo online, né, a pessoa às vezes compartilha com a outra do lado, olha essa pergunta aqui, né, nossa, o que, que você acha disso daqui? Então, às vezes, né, existe essa questão da impessoalidade, às vezes não é realmente aquela pessoa, aquela senhora de 60 anos, né, a idosa, que é a população do seu estudo que está respondendo. Então, de repente, às vezes, o que pode acontecer? Ela pediu para a neta ajudar, alguém que estava do lado. E aí a gente tem problemas importantes com relação à própria privacidade, né? Então, os estudos, eles acabaram invadindo muito a vida da gente, de todas as formas, né? Então, a gente recebe todos os dias links para pesquisas online. Então, isso, de certa forma, também, né, isso interrompe, isso para a privacidade. Então, agora, quando a gente está mandando, né, trabalhos para o Comitê de Ética, a Conep tem dito isso, de que forma o estudo online, a gente teve aí uma publicação recente para estudos online, orientações específicas, então, acho que vocês já devem ter escutado sobre isso hoje, a questão ética. Então, agora, quando a gente submete um trabalho que você vai, seja para a Conep, ou seja, para os CEPs, né, você precisa colocar o modelo do texto que você vai usar para divulgar a sua pesquisa, seja no WhatsApp, seja no Instagram, ou seja no Facebook. Então, você já tem que mandar o texto. Eu, professora Fernanda, estou coordenando o estudo, né? Estou enviando esse link para você responder. Então, eles estão pedindo que você coloque lá como anexo do seu projeto para avaliação do Comitê de Ética, tá? Então, como dificuldades também, como desvantagem, né, a dificuldade de incluir incentivo para envio das respostas, e aí a gente vê milhões de coisas aí, né, então, as pessoas mandam o link, aí dá 3 dias, né, você respondeu? Aí manda o link de novo, né, mas, então, de que forma, né, isso é uma desvantagem, por quê? Como que eu vou incentivar a pessoa a responder se ela está fazendo um estudo online e estamos com muitos estudos online? Então, é uma dificuldade também de incentivo para envio de respostas. E aí, isso também vem atrelado aos formulários, né? Porque a gente recebe formulários desformatados e que no celular você não consegue passar os itens, às vezes você não consegue clicar nas caixinhas, tá? E às vezes a letra é muito pequena, então a questão dos formulários, né, a falta de formatação e até a flexibilidade no layout também são desvantagens para estudos online. Então, às vezes, você consegue controlar, você consegue mudar o layout, mas às vezes é uma escala, ou são muitos itens, então isso é uma desvantagem quando a gente fala de estudos online, né? E quando a gente também, mas o estudo vai usar não mídias sociais, vai mandar por e-mail, né? Então, isso chega para a gente e vai direto para a lixeira, às vezes, e você nunca mais vai ver esse convite para esse estudo. Então, é uma desvantagem também. Por quê? Porque muitas das vezes aquela mensagem é entendida como indesejada e vai encaminhada direto para a lixeira. Então, também é uma desvantagem. E a pessoa que enviou não vai saber que você não respondeu, se ela realmente, se você não recebeu, se ela realmente não tiver um controle, que é o que a gente vai falar mais para frente, né? E aí a gente tem um ponto muito, eu falo que é um ponto nevrálgico das pesquisas online, né? Que sim, é uma desvantagem a baixa confiabilidade nos dados, tá? Então, eu tenho um banco de dados com 27, 26 mil pessoas respondentes, né?
Então, a gente não consegue precisar qual é a confiabilidade desses dados, né? A gente usa lá para fazer as análises estatísticas, para fazer o poder dos testes, a confiabilidade, mas você não consegue saber se aquela pessoa que respondeu que tem 30 anos, ela realmente tem 30 anos, né? Então, por quê? Porque é um estudo online, né? Então, é difícil. Então, é uma desvantagem dos estudos online, a baixa confiabilidade, por quê? Porque as informações autorreferidas, principalmente nos estudos online, não são passíveis de verificação. Então, quando você entrevista, né, um paciente, você tem o prontuário ali para, né, para verificar, e aí o estudo online, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade, né? Então, né, a gente tem recomendações que são importantes para estudos online, né? Então, temos 5 recomendações aí que são prementes, devem ser consideradas aí para a realização dos estudos online. Então, a primeira questão é que as pessoas precisam ter acesso à internet para responder a pesquisa, né? Então, não adianta eu querer fazer um estudo com idosos ou, né, com uma população menos desfavorecida, que ele não vai ter acesso, então ele não vai, a taxa de retorno que você vai ter vai ser muito baixa, e você não vai atingir a representatividade que você está se propondo para aquele estudo, né? Uma recomendação que também funciona é você usar a lista existente de endereços eletrônicos, tá? Então, é o arroba, às vezes, do Instagram, né? O endereço eletrônico do Facebook, ou o e-mail. Então, listas que você já tem. Então, vamos supor, você vai trabalhar com alunos de graduação daquela universidade, né? Então, você, antes de enviar para o comitê de ética, você vai solicitar uma anuência para a coordenação de curso, para fazer a pesquisa. Então, automaticamente, você deve pedir também autorização para acesso a essas listas. Então, isso facilita, e é uma recomendação importante para a realização de estudos online. Lembrando que isso deve, o quê? Anteceder o envio para o comitê de ética, tá? Então, isso é muito importante. E a definição da melhor formatação possível do questionário, tá? Então, precisa se fazer um teste, né, um pré-teste, um piloto, antes da realização do estudo, porque depois que você solta esse link na rede, você não tem mais controle, tá? Então, antes de fazer isso, você precisa fazer um teste com um grupo específico, um teste, a gente tem um instrumento hoje que você faz, né, um teste de usabilidade, você verifica a aparência, o conteúdo, então tem várias estratégias que a gente pode estar utilizando. E inclusão de incentivo à resposta. Então, como você vai fazer para incentivar as pessoas a responderem, né? Então, você vai mandar um link e não vai falar mais nada? Vai ser pelo WhatsApp, você vai mandar um áudio, olha, dona Maria, estou passando por aqui para lembrar a senhora de responder a pesquisa. Não, já respondi. Então, esse incentivo de resposta, ele é muito importante para pesquisas online, né? E uma questão imprescindível também é a disponibilização de atendimento a dúvidas dos respondentes. Então, por mais que se você vai realizar uma pesquisa, que é em todas as regiões do país, então, é claro, o seu questionário já passou, né, por uma validação, adaptação cultural, né, então tá tudo certo. Mas mesmo assim, podem existir dúvidas, tá? E aí, as pessoas mandam as dúvidas para o coletador, e o coletador envia para o coordenador. Mas a pessoa está perguntando por que que não tem a profissão lá no quadrinho de assinalar de terapeuta ocupacional. Aí você vai falar assim, não vou responder não, porque as profissões são muitas. Então,
Não, a gente precisa responder. Então, você responde o áudio: olha, eu agradeço a sua sugestão, né, mas no momento a gente não conseguiu incluir, porque são muitas profissões, mas talvez mais para frente, né, em outro estudo, a gente faça. Não, então, se for pertinente naquele momento, olha, então, nós vamos fazer a inclusão, né. Então, a gente precisa, sim, dar essa devolutiva quando houver dúvidas, tá? Então, a gente precisa estar disponível para atender as dúvidas prontamente e de forma muito tranquila, tá bom? Porque, às vezes, as dúvidas, na verdade, podem ser, às vezes, questionamentos da própria pesquisa, né? Então, nós, enquanto pesquisa multinacional, nós recebemos a solicitação do número do parecer do Comitê de Ética, tá? Então, nós recebemos e aí nós enviamos, né? Por quê? Então, nós enviamos porque a pessoa teve dúvida, não foi uma nem duas, foram várias pessoas que pediram, pode, por favor, me enviar o parecer do Comitê de Ética? Né? Então, a gente, sim, esteve disponível para atender as dúvidas. Né? Então, são recomendações importantes, né? Então, como eu falei no começo, nós tivemos aí uma crescente muito grande de pesquisas online, por conta da pandemia da Covid, né? E aí, eu gostei muito desse artigo, que foi publicado na UOL mesmo, na Folha, tá? Que ele fala que, na verdade, tivemos uma pandemia de papers, né? E sim, tivemos, não, estamos tendo uma pandemia de papers, né? Então, tivemos aí, a nível mundial, mais de 23 mil artigos científicos submetidos para periódicos, né, nacionais e internacionais. Então, assim, as revistas também estão, assim, com um volume muito grande, né? Nós, pareceristas, e os pré, exatamente, os pré-prints também, né? Então, assim, nós, enquanto pareceristas, estamos com um volume muito grande, já tivemos mais, agora continuamos, as revistas também, né? Então, os pré-prints, eu acho que os pré-prints valeria uma aula, valeria uma outra aula sobre isso, né? E temos aí muitos pré-prints sendo publicados, assim, publicizados, na verdade, enquanto resultados definitivos de pesquisas, sem a devida avaliação que deveriam ter, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nós ficamos com o pré-print na BMC por 9 meses, né? Por 9 meses, e depois a gente teve uma recusa, né? Então, isso é muito sério, né? Falar que, né, fazer aquela inferência. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E aí eu digo, né, eu acho que isso é muito importante ser dito, que todos resolveram pesquisar o uso de equipamentos de proteção individual, né? Até quem nunca pesquisou isso, resolveu pesquisar agora, na pandemia, né? Todos resolveram pesquisar sobre a Covid, né? Até quem nunca pesquisou sobre uso de precauções, né? Uso de máscaras. Então, né? A gente tem que ter muito cuidado com o tipo de leitura que a gente está fazendo, né? Os famosos pseudocientíficos, isso mesmo, Graciela. Então, por quê? Porque para você escrever e fazer uma pesquisa sobre um conteúdo, você precisa se apropriar daquilo de modo que não dá para eu começar a fazer, agora eu vou pesquisar sobre câncer de mama. Eu nunca pesquisei sobre câncer de mama, não é a minha área, né? E a gente tem recebido, eu tenho, né, e os colegas também, que a gente ouve falar, recebido artigos para dar parecer com questões conceituais fora da realidade, né, com questões conceituais de forma equivocada, tá? Então, isso é uma questão muito séria, tá? Sobretudo pela disseminação acelerada e pela produção desenfreada de artigos científicos e de pesquisas realizadas a nível online como resultado
da pandemia. Sim, é importante, é extremamente importante a exploração dos temas, mas de forma responsável, né? Então, isso é muito importante. Então, pois bem, passamos da pandemia de papers, né, para o nosso estudo multinacional, que esse estudo foi fruto aí dessa pandemia e também está dentro desse bolo aí dos 23 mil artigos científicos, né? Então, como nasceu? Então, eu já trabalho, né, com precauções padrão, né, justamente aí com a professora Lucê, desde 2011, né, um pouco mais antes do que isso, e aí a gente recebeu um convite para ser incluído, para participar aí desse estudo multinacional, que eu vou falar um pouquinho, quais países estão envolvidos nesse estudo. Então, a gente recebeu em fevereiro de 2020, quando a gente, no final de fevereiro, quando começou-se os primeiros aí, né, casos para o Brasil de Covid-19, né, então a gente recebeu esse convite para participar, enquanto Brasil, desse estudo multinacional, né? Então, esse estudo, ele englobou 10 países, né, ou regiões do mundo. Então, participam desse estudo os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil, Filipinas, República da Coreia, China, a Turquia, Hong Kong e Macau, tá? Então, cada um no cantinho, assim, do mundo, te recebeu, eu digo que foi esse presente, muito trabalho, mas foi um presente que possibilitou um trabalho em rede muito importante, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, né, eu quis considerar, na verdade, uma linha do tempo para o recrutamento dessa pesquisa, né? Então, eu falo linha do tempo, sim, porque tudo foi num período muito curto, né, mas precisou seguir passos extremamente importantes para que a gente pudesse obter um sucesso aí no que a gente estava se propondo, tá? Então, o objetivo do estudo é investigar o uso de máscaras, né, entre a população acima de 18 anos durante a pandemia da Covid. Qual a população? Qualquer pessoa acima de 18 anos que tivesse acesso à internet de qualquer região dessas, dos países, né, e do Brasil, em todas as regiões, em todos, sul, sudeste, em todas as regiões. Então, um pouco diferente, né, que a gente sempre trabalhou muito mais com profissional de saúde, e agora com toda a população, né, com a população de serviços gerais, serviços essenciais. Então, por isso que esse processo, ele foi um processo mais demorado, e eu vou falar um pouquinho sobre essas etapas, tá? Então, a gente recebeu esse convite, então a gente precisou, né, eu precisei fazer uma assinatura de um termo, né, dizendo que eu aceitava, enquanto Brasil, somente uma pessoa, um coordenador, enquanto Brasil, e a gente recebeu documentos, né? Então, quais seriam esses documentos? O parecer do Comitê de Ética, lá do estudo, alguns países não precisaram passar pelo Comitê de Ética, que já tinha o Comitê de Ética, o estudo aprovado a nível de Hong Kong, mas isso ficou muito claro que ficava livre para cada país, de acordo com as legislações vigentes. Então, nós tivemos, sim, que submeter para a CONEP para que fosse feita a apreciação, né? Então, assinamos um termo dizendo que aceitávamos e que o banco de dados provenientes do Brasil, a gente precisaria compartilhar no mínimo 1.000 dados, né? Um banco com 1.000, né? Então, esse foi o primeiro passo aí nessa linha do tempo, né? Então, depois a gente submeteu o estudo para o CONEP, depois, né, a gente iniciou o processo de validação dos instrumentos, que eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente fez. Depois,
a gente ainda, o instrumento passou por ajustes finais, depois a gente fez um pré-teste, um piloto, né, para verificar aí as características dos respondentes e como que o instrumento se comportava. Depois a gente elaborou, né, colocou esse questionário, esses instrumentos na plataforma online, e aí a gente recrutou a equipe para fazer a coleta de dados. Houve um recrutamento e um treinamento, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. E, por fim, para que a gente pudesse iniciar a coleta de dados do estudo. Tá? Então, essa foi a nossa linha do tempo aí para a obtenção dos dados na pesquisa online do estudo multinacional. Então, como eu falei, né, a primeira parte aí foi uma assinatura de um termo e assinatura de documentos, com todos os países, né, assinaram esse termo. Então, a gente, assim que foi assinado esse tipo, um contrato mesmo, e de obtenção e retorno desses dados que iríamos coletar, nós recebemos orientações já estabelecidas da coordenação, do coordenador a nível mundial, e um alerta bem grande, uma orientação muito incisiva de cumprir prazos e que a coleta deveria ser realizada o quanto antes, por conta do momento pandêmico que estávamos vivendo. Então, é por isso que essa linha do tempo, agora eu estou falando todas as etapas, mas isso precisou ser muito rápido, por conta que precisávamos aproveitar o momento para a realização do estudo, né? Parece que é ruim falar assim, aproveitar o momento, mas estávamos na fase inicial da pandemia no Brasil, enquanto outros países já estavam vivenciando o auge, o pico do período pandêmico. Para o Brasil, estávamos aí começando com os primeiros casos de Covid-19. Então, preparamos, traduzimos, preparamos o projeto, estou falando sempre fizemos, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, nunca estou falando que eu fiz, tá? Porque realmente trabalhamos em rede, e uma rede muito assídua e participativa. Então, nós submetemos o projeto, né, lá na comissão, no dia 7/5 de 2020, e no dia 15 estávamos com o projeto aprovado, com a pesquisa aprovada, para iniciar a coleta, que foi no dia 16, tá? No mês do ano passado, tá bom? Então, como que a gente fez? O que foi o primeiro passo aí que a gente fez? Então, a gente fez a adaptação cultural, a validação dos instrumentos, tá? Então, do questionário, a gente tinha 3 escalas, então, 3 escalas, uma com 6 itens, a outra com 13, a outra com 9 itens, a escala da prática do uso de máscaras e a escala de motivos para o uso de máscaras, foram escalas que não estavam traduzidas, não tinha no idioma do Brasil, então nós precisamos fazer, nós fizemos toda a parte da adaptação, e o PHQ9 a gente já tinha versão para o português do Brasil, então a gente não precisou fazer esse processo de adaptação. Depois nós fizemos o pré-teste, e aí foram feitos ajustes finais neste instrumento, e anteriormente, a realização da coleta de dados. Então, a gente elaborou de forma online, né, esse questionário. A gente utilizou a plataforma Google Forms para fazer isso, a plataforma do Google. Hoje a gente já vê que tem várias outras plataformas que até têm mais vantagens e são melhores, tá? Então, mas o que a gente usou para esse estudo realmente foi o Google Forms. E aí, seguindo a nossa linha do tempo, né, como que a gente fez? A gente recrutou e treinou os coletadores, né? Então, como que foi feito isso, né? Então, a gente tinha uma rede de pesquisadores, né, com 11 pesquisadores de todas as regiões do país, tá?
E aí a gente tinha um professor, né, um pesquisador, que era responsável pela realização dos treinamentos, né, e ele ficava como responsável mesmo por coordenar os treinamentos dos coletadores. E aí a gente tinha o coordenador principal, que no caso sou eu, os coordenadores regionais, tá? Então, cada região tinha um coordenador de coleta diferente, e aí, por sua vez, esse coordenador de região tinha os seus coletadores, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, esse estudo, ele conta ainda com uma parceria muito participativa, muito assídua, de pessoas de várias instituições do país, né, a nível de Brasil. Então, a Universidade de Hong Kong, a Universidade Federal Fluminense, que é a universidade onde eu estou, né, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, pela pessoa da professora Lucir, a Federal da Paraíba, a Federal de Goiás, a Federal do Piauí, a Federal do Pará, Triângulo Mineiro, né, e algumas outras aí, coloquei algumas e algumas outras parcerias que têm nos ajudado bastante. Tá? Então, como que a gente fazia isso? Só para mostrar um pouco a nível prático. Então, esse professor responsável pelos treinamentos, até coloquei o nome dela ali, que foi uma peça-chave para o nosso estudo, foi a professora Ana Cristina, da Federal da Paraíba, e ela faz parte da equipe desse estudo, então ela treinava, né, e aí, aqui em Rio das Ostras, esse campus que nós estamos, como o curso é um curso novo, nós não temos pós-graduação ainda, né, então todos os nossos coletadores regionais, os nossos coletadores das cinco regiões do país, eles foram alunos de graduação, tá? Então, alunos de iniciação científica que assumiram a coordenação juntamente com os professores, né, do projeto e participantes de cada região aí do país. Então, os coletadores foram todos, né, recrutados aí por essas pessoas-chave. E tínhamos treinamento, né, semanalmente, às terças-feiras, às 19h30. Esse treinamento, no começo, ele era semanal, depois ele passou quinzenal, e conforme a gente via que a coleta ia diminuindo, né, que a assiduidade, que, na verdade, a gente fala que as pessoas começam a perder o gás, né, logo a gente retomava os treinamentos de novo. Então, a gente chegou a ter treinamentos aí com mais de 80 pessoas, né, treinamentos virtuais com mais de 80 pessoas. E é importante falar que como esse estudo, o objetivo foi o alcance da população geral, então tivemos pessoas, né, de vários segmentos da sociedade, de várias profissões, né, então os encontros eram bem interessantes. Né. Então, como que a gente fazia, né, acho que foi uma estratégia que deu muito certo, né? Então, a gente estabeleceu um N mínimo de coleta para cada indivíduo até o final. Então, aquela região, o coordenador da região sul, ele tinha uma meta de alcance para os 20 próximos dias, ou durante a coleta, para atingir. Então, ele repassava essa meta para os seus coletadores, tá? Isso quando a gente fala, parece fácil, né? Mas foi um trabalho muito exaustivo. Eu vou mostrar um exemplo aqui de como que a gente fazia essa organização, tá? Então, além disso, além desse estabelecimento do N, né, dessa meta, que é importante, porque às vezes os estudos são feitos assim, vou coletar, não, vamos coletando para ver até quantos que temos. Não, por isso que é importante, quando você faz um estudo online, né, de um cálculo amostral, da definição, né, dessa amostra, da população, para que uma hora isso precisa parar, né, então, e uma outra coisa importante também para estudos online, acredito que vocês já devem ter escutado sobre isso hoje,
Se o meu projeto ele foi aprovado, né, lá no comitê de ética, que eu vou coletar 500, né, de 500 indivíduos, dados de 500 indivíduos, eu posso coletar 5.000, tá? Se acaso houver necessidade de coletar a mais, a gente precisa enviar uma emenda, tá, para solicitar o aumento daquela amostra estipulada anteriormente, viu? Então, isso é muito importante, porque é uma infração ética, você coletar mais do que você deveria, do que você foi autorizado, tá bom? Então, por isso que é importante esse estabelecimento do N inicial, da meta, né, essa organização. Então, também a organização e a subdivisão dos pesquisadores, né? Então, quem vai ficar por regiões, quais são os dos estados, a quem recorre como coletador daquela região, não tem dúvida, então, o coletador recorre para o coordenador da região passa para o coordenador da coleta, o coordenador da coleta passa para a coordenação do estudo. Tá? Então, essa dinâmica, né, esse ciclo aí, favorece, né, a não dissipar aquela informação, aquele problema que surgiu. Então, esse repasse, né, olha, então a dúvida veio lá do coletador do Sul, passou para o coordenador da região, depois passou para o coletador geral, e depois chegou em mim. Às vezes, já era resolvido de forma rápida pelo coletador, às vezes nem chegava para a coordenação geral, tá bom? E a formulação de um calendário de treinamentos, né? Então, porque uma coleta de dados de um estudo online, mas rapidinho eu vou coletar, né? Mas se é um estudo, aí vai depender do N, do que você está se propondo, né? Mas é importante que você faça esse calendário, e esse calendário, geralmente, esses treinamentos, você tem que dizer isso no momento que você faz o cronograma de atividades do projeto para enviar para o comitê de ética, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma foto, pedi autorização, né, para a formulação desse calendário, de acordo com a disponibilidade. Então, esse aqui foi um treinamento que foi realizado, né, então, assim, foi muito importante a realização dos treinamentos e ter esse calendário de assiduidade para que novos coletadores iam surgindo, e aí foi de forma aleatório. Então, aquele coletador indicava mais coletadores, e aqueles outros coletadores vinham participar dos treinamentos, então isso favoreceu muito a obtenção de dados coletados para essa pesquisa, tá? E uma estratégia de recrutamento de participantes que também surtiu muito efeito, né, foi a criação de grupos de WhatsApp, né? Então, a gente tinha um grupo de WhatsApp só coleta nacional Covid-19, então esse grupo aí tinha pessoas de todo o país, então isso favoreceu também para os alunos de graduação, para os alunos de pós-graduação que foram se inserindo de outras universidades, para as pessoas do público em geral. Então, houve uma interação muito bacana entre esse grupo, né? E aí também a gente tinha grupos também de cada região, tá? Então, isso também favoreceu muito a coleta de dados e esse diálogo, né, essa obtenção de resultados. E aí eu coloquei aqui, ficou bem pequenininho, né, o que eu já falei, o envio de mensagens de áudios explicando os objetivos da pesquisa. Então, nós tivemos a pesquisa multinacional, vou falar daqui a pouco, ela teve duas fases. Então, a gente coletou dados no período inicial da pandemia, e agora estamos coletando dados novamente. Isso, Graciele, o WhatsApp é mais rápido, né, mais rápido. Então, a gente está coletando novamente agora. E a gente verifica, né, pela própria multiplicidade de estudos online, que quando a gente começou a coleta, fomos praticamente um dos primeiros estudos online que foi realizado, né? Então, com 24 horas de coleta, a gente já tinha mais de 2.000 respostas, né?
Então, a gente obteve um êxito muito grande. Então, a gente vê que para a primeira coleta, apenas enviar o link, explicar os objetivos, sempre tinha um texto explicando o objetivo, a adesão, vou falar, Graciele, já vou falar quantas pessoas tiveram. A adesão, ela foi melhor, né? Agora, para essa segunda fase, a gente precisou incentivar mais. Então, áudios, olha, dona Maria, a senhora já respondeu a pesquisa, dona Maria, a senhora já mandou para alguém, ou pode me indicar mais coletadores. Então, precisamos estar mais próximos, incentivar mais, porque realmente as pessoas não aguentam mais responder pesquisa online, tá? Então, o WhatsApp, sim, Graciele, foi uma peça-chave aí para a gente, mas vou falar no próximo, tá? Que uma coisa importante que a gente fez também, que deu muito certo, como o nosso objetivo era atingir o público-alvo, né, o público geral brasileiro, de todas as regiões do país, então fomos atrás de pessoas influentes, né, aqueles digital influencers, das regiões do país, fomos atrás daquelas pessoas, artistas, cantores, né, atores, então, fomos atrás lá no Instagram e nas mídias sociais, e aí pedimos para as pessoas, né, nos ajudem. A gente teve uma ajuda grande do professor Rômulo Passos também, ele postou na página dele o link, né, então a gente, essa estratégia foi uma estratégia, e até hoje, né, é uma estratégia que tem funcionado. Então, às vezes a gente recebe, olha, professor, esse moço aqui, ele é muito influente lá na região, lá do Acre, né, e ele falou que, ele compartilhou, olha no story, a gente fica muito feliz, né, porque logo já vem o resultado desse trabalho, né, que parece que é uma bobagem, né, uma brincadeira, mas é um trabalho muito importante para esse tipo de pesquisa, tá? E aí, uma outra coisa importante também é o acompanhamento semanal dessa coleta, o tabelar dos dados, colocar esses dados nas tabelas e mostrar para os coletadores, olha, melhoramos, né, vamos alcançar a meta. Então, esse incentivo, esse acompanhamento foi muito importante, tá? E aí eu não sei nem como a Graciele, não sei como que a gente não recebeu essa pergunta ainda, que geralmente as pessoas perguntam, mas essas pessoas trabalharam de graça, tá? Sim, tá? Os alunos, a gente recebeu financiamento só depois da primeira coleta, e quando chegou agora na segunda coleta também, a gente já tem financiamento, mas a gente não tinha estimado o financiamento para isso, né? E sim, os alunos de graduação, os alunos de pós-graduação, os professores do projeto fizeram isso, né? Fizeram toda essa dinâmica, coletaram de forma de sempre disponíveis, nada obrigado, de forma espontânea, tá? E aí receberam uma declaração de participação da coleta de dados, assim que eles atingiam a meta. Acabou que quem só ficou no primeiro dia, não quero não, acho que é muito trabalho, porque a gente também teve muita gente que achou que não ia dar conta, mas a gente teve um trabalho muito, por isso que eu falo que o que foi mais brilhante desse trabalho foi o trabalho em rede, tá? Foi essa colaboração espontânea, tanto de alunos de graduação, de pós-graduação, quanto da equipe de professores, de pesquisadores desse projeto, tá? Então, é importante que todas essas estratégias, né, que eu mencionei, elas sejam pensadas e articuladas entre os pesquisadores, né, para que a coleta aconteça de modo organizado e que todas as dúvidas que chegarem, elas sejam sanadas de forma tranquila, tá, e que o retorno seja dado para o participante também após a realização da pesquisa, tá bom? Então, eu coloquei aqui como que se fazia o controle da coleta, tá? Então, o controle é muito importante. Então, qual é o N coletado? Então, aqui no caso foi para a região sul, quem coletou da região sul, quantos que coletou, quantos que participaram,
participou do treinamento, quando que participou. Então, sim, os alunos faziam as tabelas e tinham um controle de como foi feita essa coleta por cada região do país, tá? E sim, quem fazia esse controle eram os alunos de graduação, responsável como coordenador de cada país. Acho que eles estão aqui nessa aula, né, eles estão ainda coletando, são alunos muito aplicados, e temos alunos com bolsa, né, a gente tem bolsa PIBIC, CNPq também, e tem aluno que participou, que está colaborando na coleta, e que não tem bolsa, e mesmo assim, de forma espontânea, tem colaborado com a realização da coleta, tá? Como eu falei, é extremamente importante para a pesquisa online, acho que para todas as pesquisas também, a devolutivo, esclarecimento de dúvidas, isso é um fator principal para essa pesquisa, tá? Toda pesquisa online, ela precisa ter alguém disponível, as pessoas precisam estar disponíveis para tirar dúvidas. Mas é uma dúvida, não consigo, a gente recebia, às vezes, no começo, a gente teve um problema, muitas pessoas, a depender do tipo do celular, que não conseguia clicar, então, às vezes, tinha Android que não conseguia clicar, às vezes a pessoa tinha iPhone, não conseguia, então a gente recebia, ia lá, atualizava o instrumento, né, então mexia nas configurações para ver se melhorava, então a gente estava aí disponível para esclarecer dúvidas, tá? Então, Graciele, agora sim, para 2020, a fase 1 da pesquisa, né, a gente coletou 14.758 dados, tá? Então, de 14.758 participantes, participaram da pesquisa na fase 1, né? E estamos aí na produção dos trabalhos e na estruturação da cartilha, que eu vou falar um pouquinho, né? E tivemos, sim, uma participação expressiva de todas aí regiões do país, da região norte, nordeste, com participação muito expressiva, centro-oeste, a região sudeste, e também a região sul, com uma participação muito expressiva. Esses dados são de 2020. Então, tivemos, sim, que fazer uma emenda, né, para aumentar o tamanho da amostra para coletar, tendo em vista o agravamento da pandemia, quando a gente atingiu, em 30 dias, a gente já tinha atingido o N estimado inicialmente, que era 15 mil, né, na primeira fase, então fizemos uma emenda, e aí estamos agora na segunda fase, desde o dia 15 de abril, estamos coletando para a segunda fase, e até agora, até dia 27, acho que a Tamara atualizou hoje, temos aí 11.972, e esperamos aí, estamos com dificuldade de algumas regiões ainda, principalmente São Paulo, estamos aí nessa empreitada para conseguir alcançar aí essa fase 2. E sim, não coloquei aqui, mas a gente já tem análises preliminares já, que as pessoas usaram mais máscaras no começo do que agora, tá? Então, estamos trabalhando aí com a análise comparativa dos dados, temos aí um banco, né, quase mais de 25 mil dados, né, esse processo de limpeza do banco, trabalhar com o banco é um processo muito difícil e demorado, né, e aí, como produto, então, vamos devolver, de certa forma, a população que respondeu para a gente o estudo e que se tirou um tempinho, se doou ali para que esse estudo ele pudesse investigar mesmo como as pessoas estão fazendo a prática do uso de máscaras durante a pandemia da Covid. Então, estamos aí em fase final aí de validação de uma cartilha para uso de máscaras, né, de como proteger a mim e aos outros, então é um processo demorado também, porque as informações sobre o uso de máscaras se atualizam a cada semana, a cada mês, então o material passa por várias atualizações constantemente. E aí a gente tem, né, vários produtos já
projeto, lembrando que fruto de muita parceria, de muito trabalho duro e de muito trabalho em rede, né? Estamos aí com já 10 artigos entre publicados e aceitos, e vamos caminhar aí para os 6, estamos caminhando aí para o segundo produto, que é uma videoteca digital sobre o uso de máscaras, e também estamos aí na fase final de validação desse material. Então, era isso, né? Deixo aqui o Instagram do projeto para vocês, e temos aí postagens dos integrantes e do uso de máscaras semanal. Então, era isso que eu queria passar para vocês, um pouquinho da minha experiência. Espero que tenha sido, tenha acrescentado para vocês um pouquinho, e quero novamente elogiar toda a equipe que tem participado, o trabalho em rede de todos os pesquisadores, e que estamos com muito trabalho, muitas pesquisas, mas estamos conseguindo desenvolver e dar esse retorno aí, enquanto produto, para a sociedade, para a população, de um material que eles possam acessar e que possa ser útil para a vida deles. É isso, muito obrigada. Bom, Fernanda, nós que agradecemos em nome do Senapec, né? Gostaria de agradecer sua participação, gostaria de abrir, né, para os membros, excelente sua apresentação, fico muito orgulhosa porque integro o RENAIDS, né? Esse trabalho só foi possível porque muitas vezes nós sonhamos lá atrás, né, na criação do RENAIDS, e fazer pesquisas em redes e pesquisas em parcerias com pessoas envolvidas, professores, que desenvolvem e estudam as mesmas temáticas. E com a pandemia, com certeza, favoreceu o trabalho em rede, o trabalho em conjunto, vários docentes, nós realmente vimos essa possibilidade, né? Então, isso realmente nos orgulha muito, e aqui, com certeza, tem várias pessoas, né, que participam desse trabalho, e estendo também os meus parabéns a todos. Gostaria de, então, abrir as palavras a todos, quem quiser, está aberta a palavra para todas as pessoas, os participantes. Você vai fazer algum comentário, alguma pergunta? Acho que se alguém quiser, pode fazer por aqui, por escrito, ou pode abrir o microfone, fica à vontade. Acho que outro comentário importante é que durante todo o curso já foi falado a importância do planejamento do estudo, né, do trabalho. Às vezes as pessoas ficam muito afoitas já de ir na coleta, fica muito pensando no questionário, já quer acessar a plataforma. Hoje a gente falou um pouquinho da plataforma do REDCap, que é uma plataforma online que está disponível agora na escola, e disponível aqui para a comunidade acadêmica da escola, mas outras instituições já existem. Às vezes a gente pensa muito mais no instrumento, no questionário, mas todo esse planejamento que você mostrou leva um tempo, né? Até que esse projeto que você coordenou realmente foi muito rápido a aprovação, né? Mas assim, leva bastante tempo todo o processo, a aprovação do comitê, então, e deve ser gasto, né, esse tempo no planejamento para você evitar vieses, né, reduzir os vieses da pesquisa. Isso a gente já percebeu também com o desenvolvimento de outros estudos aí de coleta de dados, né, de pesquisa online. Às vezes você deixa de coletar uma informação, um dado importante. Bom, acho que o pessoal não fez pergunta, Fernando. Eu queria te fazer a pergunta, a questão de como você, porque assim, hoje pela manhã, vai falar do REDCap e a questão das planilhas, né? Fiquei pensando como que você juntou planilhas, porque a grande dificuldade de usar o Google Forms, uma das desvantagens, né, do Google seria essa junção dessas planilhas, né? Que deve ter dado bastante trabalho. Fiquei pensando agora. Sim, Renata. Na verdade, o Google Forms, você já exporta a planilha no Excel, né? Então, você já faz a exportação dessa planilha no Excel. Mas, como a gente tem um volume grande de dados, né, muitas informações, e assim, informações de
uso de máscara, qual máscara usa, o que faz com a máscara, né? Então, qual é o manejo? Eu lavo com água e sabão. Muitas pessoas não marcaram, não assinalaram os quadrinhos que tinham. Grande parte das pessoas não. Então, as pessoas optaram por responder mesmo, né? Eu lavo a máscara com água sanitária, né? Eu lavo a máscara com água quente. Então, a gente teve um trabalho muito grande. Acho que a gente ficou acho que foram mais de mês para a gente conseguir, muito mais. Eu falo que a gente não terminou até hoje. A categorização das profissões, a gente não consegue terminar. Cidades, então, a gente não consegue dar conta, porque são muitas, né? Então, assim, trabalhamos com o Excel, né? Trabalhamos com o Excel para as planilhas. A gente tem a ajuda de um estatístico, né? Mas uma coisa boa que é assim, a gente tem aí quem geralmente faz, né? Que entende muito essa questão das planilhas é a Tamara, né, que é a bolsista, também o grupo de alunos de iniciação científica também, e a gente trabalha, e eles também fazem, eles sabem fazer as análises, às vezes eles fazem as análises, me mandam, a gente confere, né, mas a gente a gente fez as planilhas tudo no Excel, fez os codebooks, fez a categorização, e a gente depois transporta para o SPSS. A maioria das análises a gente acabou fazendo, porque a gente só conseguiu verba depois, né? Mas hoje a gente tem um estatístico que ele dá assessoria para a gente, mas até chegar na parte da análise, o banco tem que ser enviado para ele bonitinho, categorizado, né? Então, esse trabalho foi um trabalho duro mesmo, eu falo que a gente não conseguiu até hoje terminar, tá? Então, é um trabalho de formiguinha. Agora, para o segundo banco, está mais difícil ainda, né? Então, a gente vai fazendo aos poucos, procura não deixar tudo, né, para o final. A gente vai fazendo essa limpeza do banco e categorizando aos poucos, porque o banco vem os nomes. Se você usa o R, né, o software, você consegue puxar pelos nomes, mas como a gente usou muito o SPSS, a gente acabou tendo que fazer esse codebook, essa categorização lá no Excel mesmo, né, mas é sim um trabalho muito difícil, de muita atenção, né, mas que no final dá certo. Com certeza. Eu queria abrir a palavra, a Kelly está pedindo aqui para colocar a página do Instagram, não falar o nome de novo da página. Ana Magalhães está falando aqui. Não sei, Ana, quer falar? Quer abrir o microfone? Ou quer que eu leia a pergunta? Tá, eu posso ler. Professora Fernanda, você mencionou sobre a importância de devolver os resultados para os participantes da pesquisa. Que estratégias vocês pensaram para essa devolução, além da cartilha, com orientações que é importante, da cartilha com orientações que é um importante retorno? Muito boa pergunta. A gente vai usar da mesma estratégia da coleta, tá? A gente vai ter um apoio, a gente já solicitou o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e da Saúde, eles vão ajudar a gente na divulgação desse material, nas páginas, né, Twitter, Facebook, mas a gente vai devolver também da mesma forma que a gente disseminou os links. Então, a gente vai usar dos coletadores para disseminar a cartilha e os vídeos da videoteca também. Tá? Então, a gente vai usar da mesma forma para disseminar. Né? Então, vamos né, devolver um agradecimento aí à população e os produtos. Né? Da mesma forma, nessa disseminação em rede também, com o apoio aí dos órgãos que temos aí oficiais do Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Na verdade, estamos sendo cobrados por essa cartilha, né? Mas é um trabalho, assim,
de formiguinha, porque as pessoas não entendem muito que a gente precisa passar por um processo de validação, e aí foi outro comitê de ética, né, então foi outro projeto, né, dessa vez não mandamos adendo, então escrevemos outro projeto, mandamos, e aí demora essa questão da comitê de ética, e agora a gente está finalizando, estamos aí na fase final aí para poder, porque a gente, todos os desenhos da cartilha, eles foram feitos por uma desenhista que chama Jennifer Honorato, ela é enfermeira e ilustradora, né, então ela fez todas as figuras, então foi um processo assim, a gente caminhou do zero, não usou vetor de internet, então tem sido um processo demorado, a gente quer logo, a gente fala, nossa, essa cartilha precisa sair logo, aí aparece outra coisa, mas logo vai sair, se Deus quiser, para a gente devolver aí para a população, em forma também de agradecimento. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, acho que, Fernanda, sua palestra foi muito clara, né? Você trouxe detalhadamente todas as etapas do projeto. Fica muito claro que antes de iniciar essa coleta de dados é necessário todo o investimento anterior, né? Todo o trabalho de capacitação, né? De coletar os dados, teste, né? Validação, tradução, testagem, foi um trabalho muito anterior, né, a chegar na coleta de dados, né, e no recrutamento, né, então todo esse planejamento é fundamental para o sucesso do trabalho. Eu queria mais uma vez, né, você, pela sua disponibilidade, pela excelente apresentação, e em nome do Senapec, tá bom? Registro aqui meus agradecimentos a você e a todo o grupo, tá, que você coordenou. Obrigada, professora Renata. E eu queria ver... Obrigada, queria agradecer pelo convite, né? Professora Lucy também, tem professores aí do departamento de enfermagem aqui, os alunos, né? E muito obrigada sempre, como falei no começo, é um prazer estar aqui com vocês novamente e que tenhamos mais momentos como esse. Obrigada. Com certeza, obrigada. Eu peço agora só para o pessoal, acho que a gente vai dar um intervalinho um pouquinho maior, porque o próximo palestrante, ele só poderá entrar às 16 horas em ponto, tá bom? Então, a gente vai ter que voltar às 16 horas. Estou vendo a professora Adriana. Adriana, quer fazer algum comentário? Que está comigo na coordenação desse evento. Não, só agradecer mesmo a Fernanda, e eu vi, inclusive, eu vi se ele poderia estar, mas realmente acho que a gente vai ter que fazer um intervalo, né? Exatamente. Nós vamos ter que voltar, viu, pessoal, às 16, tá bom? Vamos fazer esse intervalinho, como a gente começou hoje pela manhã, é até bom para a gente dar um descansinho, né? Realmente foi diretão, porque a proposta era realmente de um curso, né? Então, eu agradeço mais uma vez e voltamos às 16 no mesmo link, tá bom? Aguardo vocês.